E aí, Brasil! Eu sou Isaac Criscuolo, esse é o Imerso, e hoje a gente tá aqui com Mayumi Sato. Oi. Rainha da porra toda, a gente vai falar de pornografia. Você quer se introduzir? Eu me introduzo aqui. Hoje eu sou diretora de comunicação da maior rede social de sexo swing do Brasil, que chama sexlog.com. A gente tem uns 6 milhões de usuários, um pouco mais de 6 milhões de usuários no Brasil inteiro, então é gente pra caramba. E por isso eu brinco que eu sou o IBGE do sexo. Que eu tenho muitas informações a respeito do que as pessoas gostam, as práticas mais comuns do cidadão brasileiro. A gente quer falar de pornografia porque pornografia é entretenimento, as pessoas consomem. Sim. Só não dizem que consomem, né? Eu acho que nas pesquisas de... Não dizem. Não e, dizem, né? Na verdade, o que a gente percebe é que o que as pessoas dizem é muito diferente do que elas fazem. Então, em geral, as pesquisas, as mais acuradas, digamos assim, são aquelas em que você não pergunta. São aquelas que você estuda o comportamento das pessoas e daí tira conclusões do que elas gostam ou não gostam. Porque quando você pergunta, é mais fácil você ter respostas convenientes do que respostas reais. De verdade. Por que você acha que as pessoas não falam abertamente sobre isso? De que é um tabu de falar que consome entretenimento pornográfico, né? Na verdade, assim, porque há esse tabu já há muito tempo, né? Há muito tempo que as pessoas dividiram entre o que é erótico e o que é pornográfico. E tornou, assim, o que é erótico uma coisa mais ligada às artes, mais ligado a uma classe social dominante que pode usufruir de certos prazeres porque rotula algumas daquelas coisas como erótico. Já o que é pornografia foi vinculado às classes, digamos, mais baixas da sociedade. Então você já não quer estar relacionado a um tipo de nomenclatura ou de categoria de entretenimento que reflete uma classe da qual você rejeita, na qual você não quer ser representado. Isso já é muito antigo. Então a gente acaba vivendo isso até hoje, onde realmente assim, a pornografia tá relacionada à piada, a você satirizar o prazer do outro em geral, satirizar o desejo do outro, não compreender o desejo do outro, enquanto o que é arte erótica é uma coisa que tá ali, sabe, sacra e sagrada e que é possível viver. Então eu compreendo, assim, que as pessoas não queiram discutir isso, não queiram encarar esse tabu, assim. O que me preocupa mais é porque à medida que a gente não fala sobre as coisas, sobre os desejos, os prazeres, a gente joga eles pra marginalidade. Então você acaba se sentindo marginalizado e você acaba apontando coisas no outro que na verdade dizem muito mais sobre você, né? Então, em geral, as pessoas elas não dizem do que gostam, quando elas dizem, elas mascaram do que pode ser aceito dentro daquele contexto, e quando alguém assume, ainda é apontado como chacota, assim. Tipo, ai meu Deus, ele assiste pornografia! Pornografia é só o ponto, só o ponto, o pico do iceberg. A ponta do iceberg. Pornografia é só a ponta do iceberg, porque no meu dia a dia, quando eu falo muito de pornografia amadora, né? A gente trabalha com pornografia que é feito pelas pessoas, produzido por elas e compartilhados pelas próprias pessoas, os personagens ali centrais, os agentes do prazer, né? As pessoas que geram o prazer. E eu digo que a pornografia é a ponta do iceberg porque essas pessoas, em geral, elas gostam de se categorizar como heterossexuais. Elas têm essa preferência, porque é mais fácil você dizer que é heterossexual, você vai ser mais bem aceito. Mas a gente vê que no dia a dia, as práticas, elas vão realmente até o limite do que a gente, em geral, considera como heterossexual ou ultrapassam essas barreiras. E as pessoas não estão preparadas nem para se assumir como bi, ou como, enfim, gays, ou como, enfim, qualquer coisa que fuja do mais convencional, o mais fácil, o mais, né, aceito que é ser hétero. Quanto mais assumir desejos e fetiches que fogem do que o papai e mamãe, que é que tá tudo bem, né? Se você viver a vida assim, só
dando umas trepadinhas convencionais. Eu gosto de pensar que, tipo, pornografia fala muito da sua intimidade. Tipo, o tipo de pornografia que você consome acaba falando muito das suas preferências, o que você gosta. Não é à toa, por exemplo, que pornografia com travestis e transexuais é muito procurado na internet. É super popular. É super popular. Super popular. Então é uma coisa que, tipo, abertamente eu não falo sobre isso, mas eu consumo esse conteúdo, essa pornografia. Exato. Pra dar E as uma... pessoas não conseguem falar e elas quando elas falam, você vê aquele nervoso que é sobre, quando elas falam sobre isso, que é pra apontar, sabe, as outras pessoas como grotescas e bizarras quando elas mesmas estão vivendo isso, né? Ou a questão do transexual, trans, assim, tá entre os, eu acredito, entre os 10 termos mais buscados entre esses 6 milhões de pessoas. E junto, muito próximo a trans, tá crossdresser. Crossdresser é um termo muito mais popular do que a gente imagina. Só que é muito difícil que as pessoas falem sobre isso no dia a dia. E ainda é muito difícil as pessoas elas se aceitarem como crossdresser e entenderem qual é o impacto disso na masculinidade, ou na sua feminilidade, na sua questão de gênero. Eu vejo muitas pessoas falando assim, eu sou crossdresser, mas não me chame de viado. Então, assim, cara, calma, sabe? Não precisa já chegar numa defensiva. Eu faço isso, mas não me jogue pra aquela outra categoria. Então, é curioso isso, né? Que são coisas assim, que são bem pouco discutidas, mas que estão aí, estão vivendo. É verdade, eu acho que se a gente for falar em termos de população brasileira, ainda tem muito a questão da moral, dos bons costumes. Sim. Enfim, a própria indústria brasileira de conteúdo adulto, a gente pode chamar assim, é bem pequena ainda, tipo, não cresce por essa questão de eu não consumo, eu não falo sobre isso. Eu acho muito engraçado, por exemplo, quando você vai no sex shop, já viu como as pessoas entram em sex shop? Sim. Sempre olhando pros lados, assim, meu Deus, ninguém tá me vendo. E é sempre aquela portinha assim, que você Ou prefere que seja mais escondida, que não chame tanta atenção assim. Eu adoro aquele sex shop da Paulista, esquina com Consolação, porque, tipo, é bem na cara, tipo, se você entrar lá, as pessoas vão te ver e, gente, não tem nada de errado em entrar no sex shop. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, viu? Entrar no sex shop. Por exemplo, eu sempre fui aberto a dizer, eu consumo pornografia, eu gosto de pornografia, sei o nome de um monte de nomes de produtoras, de atores. E aí quando eu converso com as pessoas sobre isso, é sempre aquele choque, assim, tipo, nossa, como que eles sabem o nome dos atores? Como que eles sabem o nome das produtoras? Eu falo, gente... É normal, normal. Você não sabe o nome das bandas, da sua banda favorita, do cantor favorito? Eu sei o nome dos atores que eu gosto de ver. Sim. Acho que a gente tem que falar mais sobre isso, assim, porque até em termos de sexualidade, se a gente for falar disso, o filme pornô te dá, conteúdo pornô, te dá ideias. Você fala, nossa, que interessante, você gosta de ver aquilo, você quer praticar com seu parceiro, ou você quer tentar fazer aquilo, então acho que é até uma... É uma forma de incentivar a sua sexualidade, incentivar a forma que você explora você mesmo, enfim. Eu tenho uma experiência bem particular com relação à pornografia, que não reflete o que boa parte das meninas sentem com relação a isso, porque eu me descobri muito assistindo pornografia. Mesmo a mainstream, eu consegui, assim, por sorte, digamos, não sei, mas... consegui separar a realidade da ficção e ainda assim, eu, por exemplo, fui entender que a vagina tinha vários tamanhos, várias formas e cores quando eu comecei a ter contato com pornografia, porque antes disso eu olhava a minha e no máximo da minha melhor amiga, assim, ou no máximo da minha irmãzinha pequena, então eu não tinha outras referências de genitália, sabe? Uma coisa básica, assim. E eu via desenhado num livro de educação sexual, mas era um desenho que não refletia toda a variedade, né, que existe em torno disso. Então, pra mim foi bastante válido ter contato com pornografia e eu consegui tirar coisas boas, aproveitar e compreender que aquela performance fazia parte da performance. Mas eu também entendo as críticas, sabe? Eu também acho que não é um mercado livre das críticas, do julgamento, porque é um mercado que precisa se aprimorar e como qualquer outro. Eu acho que ainda tem aquele... Pode ser um preconceito, um julgamento de que é homem que consome mais pornografia. Sim. Tipo, é o homem, então tem a pornografia falocêntrica, tipo...
Falando bonito, né? E que tudo termina lá na ejaculação masculina e que é o ápice de tudo, né? Inclusive na própria indústria gay existe essa cultura do falocêntrico, né? Tipo, sim, que o ativo é quem goza, é quem tem todo o prazer. Eu fico angustiado quando eu vejo duas coisas em filme pornô gay. O passivo não tá sentindo prazer, tipo, ele tá tipo, sentindo dor e tá sofrendo ali, você percebe pela pessoa. E quando a cena só mostra o ativo gozando, que é a gozada na cara, é a questão da gozada no peito. E você fala, nossa, mas tinham duas pessoas ali. Sim. Né? E é a questão do machismo, enfim, ainda tá na pornografia. Ainda só sobre essa questão das pessoas não assumirem, assim, que consomem pornografia, é muito curioso, porque as pessoas elas ainda não perceberam que elas produzem muita pornografia. Que pornografia não é só o que está sendo produzido por uma câmera profissional, por uma equipe, um diretor e tal. Aquilo que você faz no Snapchat ou que você manda no WhatsApp é pornografia. E se você assumir que você produz isso e que, portanto, você consome, que, portanto, você te dá o prazer produzir para que outras pessoas sintam prazer, também tira um pouco desse tabu em torno do que é profissionalmente produzido, né, por aí, assim, pelo mercado. Eu acho que, indo um pouco mais longe, fala um pouco dessa nossa questão com o corpo, né? A gente não tende a se aceitar o nosso corpo, que é aquela questão da vergonha. Sim. De... Você aceita seu corpo, aceita a pornografia, e por isso que é tão estranho, tipo, falar, nossa, eu assisto pornografia porque eu vejo a intimidade das outras pessoas, eu vejo o corpo das outras pessoas. Eu acredito que o entretenimento é a melhor forma de representatividade que a gente tem hoje. Porque quando você se enxerga naquele conteúdo que você consome, é uma série de TV, é um filme, é a banda, você tende a pensar, poxa, eu não tô sozinho no mundo. Sim. Como você falou a questão da vagina, tipo, nossa, tem diferentes tipos de vagina, então o conteúdo pornográfico também é uma forma de pensar, bom, eu não sou tão saradinho como aquele boy que tá ali, né? Mas existem outras alternativas. Sim. E eu acho, me corrija se eu estiver errado, que nos últimos anos, assim, pelo menos agora nos anos 2000, cresceu muito o número de nichos, de fetiches, assim, produtoras produzindo coisas. Sim. Num determinado nicho. Por exemplo, o mercado gay. Você tem hoje produtoras que só fazem filmes bareback, que é tipo, sem camisinha. Tem produtoras que fazem a questão do daddy, né? Tipo, é um cara mais velho com um twink. Sim. Uma pessoa mais nova. Tem produtora só twink, tipo, Bellamy, que tá aí desde os anos 90. Tem produtora que que faz filme com caras que gostam de transar com meia calça. Enfim, BDSM, etc. Tem muitos nichos. Tem o fetiche do balão, por exemplo. Balão? Tem gente que produz bastante conteúdo, assim, de um contato com o balão, que tem gente que gosta bastante. E que, pô, se não tiver uma produtora fazendo isso, eu não vou ter ideia de que isso é possível. E às vezes eu deixo de explorar um certo segmento, assim, da minha própria sexualidade, porque eu não tive referência de ninguém, de que isso era possível, de que isso talvez seja gostoso, né? Aquela coisa do látex também é uma coisa super... Látex. Né? Super popular também. E aí tem outra coisa, assim, as produtoras, elas exploram muito essa questão do nicho, mas como há uma mudança com relação ao mercado, o mercado tá muito voltado hoje para as live cams, que são aqueles negócios, tipo, câmera privê, eu não lembro o nome, câmera hot, essas coisas. As live cams que são pessoas, em geral, pessoas que não atendem a padrões tão altos esteticamente, assim, tão específicos esteticamente, não precisa ser aquela atriz pornô e tal, o que normalmente a gente acha que é atriz pornô, e são pessoas, entre aspas, comuns, se exibindo ao vivo, e isso também traz uma diversidade maior. Hoje a indústria, a grande mudança da indústria da pornografia de alguns anos pra cá é o foco nas live cams, porque é isso que faz o faturamento funcionar lá hoje, né? Então, assim, RedTube é grande, Xvideos é gigante, Pornhub, mas só que são poucos players nesse segmento que continuam ganhando dinheiro com
a pornografia mainstream, ou que a gente conhece normalmente de pornografia. Quem hoje tá dominando o mercado americano, o mercado do entretenimento adulto, são as live cams. Então, é gente como a gente produzindo conteúdo para excitar outras pessoas. E aí a diversidade é maior, né? Eu tenho, assim, idades diferentes. Então tem um mercado gigante de mulheres maduras, de homens mais velhos, né? E que não é aquele padrão que a gente costuma enxergar nas produções. Bom, gente, foi isso por hoje. Enfim, eu acho que é um bom começo de discussão. Depois a gente, enfim, dependendo da demanda, né, a gente pode explorar alguns nichos. Porque gostar de falar disso a gente gosta. Ah, né? com certeza, com certeza. Vou fazer um vídeo específico de pornografia gay, tipo, nesse universo, né? Tipo, depois dá pra falar de, por exemplo, pornografia feminista. Sim. Um leque. Queria ter um like agora. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like, deixar o seu joinha e seguir a gente nas redes sociais pra acompanhar o que tá rolando. E depois conheçam o sexlog.com também. Exatamente, entra lá se você quiser fazer um swing, pá. Enfim, ou se expor apenas. Ou só observar. Tem pra todo mundo. Tem pra todo mundo.